Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Psi Descomplica. Eu sou Lucélia Santos e é sempre uma satisfação para nós poder ter você aqui acompanhando a cada episódio, que é muito bem preparado para trazer a vocês uma conscientização, uma discussão de uma forma muito prática, com vivências de nosso dia a dia, para estarmos refletindo sobre aquilo que estamos vivendo, o contexto onde estamos inseridos. E como para nós é uma satisfação ter você aqui, para nós também é sempre um cuidado, escolher cada conteúdo que aqui é apresentado dentro da plataforma. E aí te convidamos a seguir as nossas páginas. Estamos no TikTok, no Instagram e no YouTube, onde você está nos assistindo nesse momento. @TV Promessa Viva. É sempre uma satisfação para nós, para a nossa equipe, estar com você aqui presente, tá bom? Que tal hoje nós estarmos conversando um pouquinho sobre a autossabotagem? Esse é um conceito muito realmente discutido dentro do contexto dos eh, cenários psicológicos, diante dos settings terapêuticos, como nós costumamos chamar na linguagem técnica do psicólogo, tá? O setting terapêutico é aquele lugar onde o paciente e o profissional se encontram semanalmente, quinzenalmente, depende muito da abordagem e do nível onde está o processo dessa pessoa em questão, né? Então, dentro do setting terapêutico, essa palavra, ela acontece muito. E quando vocês podem adentrar em alguma leitura de algum livro específico que trabalhe sobre técnicas, sobre gestão de tempo, você também vai perceber essa palavra com muita frequência. Mas o que é a autossabotagem, afinal, né? Nós precisamos estar trazendo o contexto não, perdão, o termo técnico, mas trazer de uma forma que vocês entendam traduzidos, né, traduzido ali nas minúcias. Então, a autossabotagem nada mais é do que aquele constante deixar para depois. Sabe quando você tem uma coisa para fazer? Seja uma viagem, seja uma decisão, seja o iniciar de uma tarefa básica dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu ambiente laboral, trabalho fora de casa, trabalho dentro de casa, no seu ambiente escolar, escola, níveis médio e fundamental, sim, as nossas crianças, elas também sofrem muito com esse deixar para depois, esse processo de autossabotagem, e até mesmo na situação já acadêmica, né, quando nós temos ali uma vivência adulta, estudantil um pouco mais coesa, um pouco mais consistente, quando já estamos ali delimitando os nossos espaços de atuação profissional. Enfim, seja qual for o espaço em que nós estivermos ocupando, muitas vezes nós estamos agindo com o comportamento de sempre deixar para depois. E o que é essa autossabotagem? O que é esse processo? Esse processo de autossabotagem, muitas vezes, ele está enraizado em um medo. Que medo seria esse? Nós podemos investigar diversas origens desse medo. O medo de falhar, o medo de não conseguir dar conta, o medo de não dar tempo, o medo de acreditar que não é para você uma certa vivência, uma certa conquista. Esses medos, eles são criados ainda na nossa infância, muitas vezes. Um trauma que nós vivemos, uma situação conflituosa dentro da nossa casa. Por exemplo, alguns dos pacientes que eu acompanho, eles trazem a seguinte vivência. Eu deixo sempre para fazer as coisas de última hora, porque organizar, para mim, traz angústia. Por quê? Sempre que eu organizava algo na minha vida, desde muito pequeno, eu era afetado pela vivência da minha família, ou seja, a desorganização, que para ele hoje ele vê como desorganização da vida familiar, na infância dele, ele via como um grande obstáculo na vida dele. Então ele começava assim: "Ah, não faz sentido, Lu, para mim arrumar as minhas coisas, me planejar, porque sempre vai vir alguém ou algo de alguém que vai atrapalhar os meus planos, então eu deixei as coisas acontecerem do modo como tem para acontecer". Aí você pode pensar o seguinte: "Ah, Lu, realmente foi uma situação, resolvida para essa pessoa". Mas não, ele gosta das coisas organizadas, ele gosta das coisas,
previsíveis, porque previsibilidade não é que você queira controlar. Previsibilidade é um certo conforto, porque você tem minimamente como se reorganizar caso aconteça algum evento ali, alguma situação extra, né? E aí essa pessoa, ela simplesmente, entre aspas, tá? Ela chega à angústia de hoje, querer organizar as coisas, mas sempre tem a sensação de que alguém vai atrapalhá-la, de que alguém vai impedir que a sua organização seja efetivada, que seja concretizada. Isso traz muita angústia para ela. Isso é muito difícil para ela conseguir aplicar na vida, que hoje ela é uma pessoa adulta, e hoje ela é uma pessoa que detém um certo controle sobre a vida dela, porque parte dela o gerir a vida. Essa situação, ela foi criada ainda na infância. Ou seja, na infância, sim, somos suscetíveis às questões de organização dos nossos pais, nossos cuidadores ou os adultos que estão próximos a nós, tá? Mas quando nós nos tornamos adultos, autônomos e independentes, de certa forma, das nossas decisões, nós não temos como nos desprender daquela vivência toda de uma vida, tá? Essa explicação toda que eu trouxe para vocês foi para justamente mostrar o quanto que um processo de autossabotagem, um simples deixar para depois, ele não é só um simples deixar para depois. É preciso que eu esteja investigando o porquê que eu estou sempre deixando as coisas para depois, porque o depois ele vai chegar. Eu posso dizer assim, eu vou ler o livro daqui a 2 horas. Daqui a 2 horas o tempo vai correr, vai chegar às 2 horas que eu havia dito, e quando chegar a hora, o que é que eu vou dizer? Muito provavelmente eu irei dar outra desculpa, porque o processo de autossabotagem, ele é isso, é um constante e contínuo de dar desculpas para algo que se tem para fazer. Esse algo é uma atividade, uma decisão, começar algo, justamente porque eu tenho crenças criadas na infância de que eu ouvi que eu não poderia, de que eu ouvi que não daria, de que eu me organizei, mas alguém veio de modo externo e me atrapalhou. E para que eu hoje consiga desconstruir tudo isso, é preciso um grande trabalho dentro do setting terapêutico, com um profissional capacitado que investigue essas origens. E que, além de investigar, nós iremos, de fato, dar a você munição, vamos dizer assim, para que você enfrente esses padrões já cristalizados e, sim, já enraizados na sua vida, mas que, sim, podem ser mudados, tá? Nenhum processo que hoje ele é o determinante da sua vida, a não ser que você entregue os pontos, vamos dizer assim. Nós podemos ressignificar. Ressignificar não é apenas negar que existe algo ali que eu vou mudar, porque esse algo ele vai voltar de alguma forma. Então a gente precisa tratar, trabalhar, entender, ressignificar, mudar padrões para que de fato o que você está tentando colocar de padrão novo, de atividades novas, façam sentido para você. Faça sentido para você, tá? Não tem como nós passarmos por um processo da nossa infância, criarmos um padrão de autossabotagem, criarmos o padrão de, deixa para lá, depois eu faço. Se não entendermos essa infância, para que nós consigamos ressignificar, mudar o hoje, o aqui e o agora, tá? Então, se você está passando por um problema como esse, de sempre estar deixando coisas para depois, vamos investigar. Olhe aquilo que está te angustiando. Tente entender. Se não sozinho, se for insuficiente para você, busque uma ajuda profissional, busque uma ajuda que te oriente, que te guie, que te faça questionar muito dos padrões que você tem apresentado, que sim, você vai ter respostas e com certeza você vai conseguir sair do deixa para depois e ter um poder, uma autonomia, um controle sobre aquilo que você quer fazer. O processo de autossabotagem, ele pode ser muito sutil e pode nos levar anos da nossa vida e acarretar um constante sentimento de frustração, uma constante vida frustrada por acreditar que não é capaz e que não pode, que nunca consegue terminar. Mas esse nunca consigo terminar talvez seja porque eu estou colocando expectativas demais, comparações demais, idealizações demais. E essas são coisas também a serem investigadas dentro do set terapêutico, tá bom? Que você comece a observar quais coisas você tem deixado para depois. Essas coisas podem ser realizadas agora?
São grandes demais? Se são grandes, como eu posso dividir essa tarefa? Como eu posso fracionar? E como eu vejo o meu sucesso? Porque todo sucesso, por menor que seja, toda conquista, por menor que seja, é uma conquista e precisa ser celebrada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do episódio do podcast de hoje e nos vemos no nosso próximo episódio.